E aí galera, tudo beleza? Voltamos com mais um plugin da semana e eu sou o Alvin Monteiro e esse é o canal da Ossia Centro Musical. Bom galera, nessa semana a gente vai ver um outro plugin que é muito bacana também para Master. Esse plugin se chama FGX e é um plugin que vem junto do pacote da Slate Digital chamado Everything Bundle, que é basicamente uma série de plugins diferentes que você paga mensalmente para poder ter acesso à licença deles. Bom, vamos lá galera, a gente tem aqui o plugin, tá? Essa é a master da vinheta, inclusive, beleza? Que eu fiz. E quem fez a produção e a mixagem foi o Léo Rames, tá? Do canal. Ele tem bastante trabalho com synths e bastante coisas bem legais para vocês conferirem no SoundCloud e também algumas coisas no YouTube. Vocês podem conferir também os trabalhos que ele fez para Sunhill com a marca da Hello Kitty e vocês podem conferir o link aqui na descrição. Bom galera, vamos lá. Nessa master, basicamente, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu trabalhei para trazer um pouco mais de punch, tá? Principalmente nas frequências médio-agudas, e eu usei o Transient Designer aqui dele, tá? Que a gente tem um low punch e um detail, tá? Que basicamente traz um pouco mais de detalhe para algumas articulações e coisas afim, tá? Não necessariamente o transiente fica mais sharp, diferente do transiente lá do nosso One, que a gente viu na semana passada. Esse aqui, ele já fica um pouquinho mais alinhado com, por exemplo, trazer detalhes de dicção da voz ou alguma outra coisa assim de articulação de algum instrumento e assim por diante. Então é um trabalho de algoritmo bem complexo que foi feito aqui. Eu não sei explicar exatamente o que foi feito, mas eu sei que ele desenha um pouquinho mais com clareza os transientes sem deixar eles sharps, tá? Se você quiser, por exemplo, mais presença de uma caixa ou de uma voz que está centralizada na mix ou coisas que estão na região médio aguda, esse knob vai ser o knob que você vai procurar. Beleza? Na parte de cima do plugin ele tem assim um compressor. Eu não uso geralmente esse compressor, é um compressor bacana com um ni bem suave, tá galera? Compressores para masterização, se eles não são limiters, geralmente eles podem trabalhar, né, com nis bem sutis assim, tá? Ou seja, a compressão dele é bem pequena mesmo. Se você quiser, você pode trabalhar com mais compressão aqui nas configurações dele, tá? Você pode configurar ele para que ele fique com um threshold diferente, né? Um limite de ratio diferente também, tá? Vocês podem ver aqui no settings, tá vendo? Você tem várias opções para poder trabalhar com ele mais rapidamente ou menos, tá? E também o próprio meter dele funcionar de uma forma ou de outra. Eu vou ligar ele aqui e aqui no settings, aí vocês podem conferir esse tipo de ajuste, tá? O ajuste do threshold, ele pode ficar baseado em 0 dB. Claro que a gente está falando de dBFS aqui, tá? E obviamente eu estou falando de nível de pico, beleza? Então ele vai mostrar pra gente, ele pode mostrar também no Gain Reduction, tá? O needle dele pode ser fast, mid ou slow. Se tiver slow, provavelmente ele vai trabalhar com um pouco mais de nível RMS. Já o fast, ele geralmente vai trabalhar mais com o nível de pico, apesar de ser uma espécie de VU meter, beleza? A gente vai trabalhar aqui com as configurações tradicionais, até porque eu não vou usar ele, tá? Mas ele tem todas essas configurações aqui da velocidade, do needle e tal, mas eu não uso muito isso, porque geralmente os meters que eu uso são do próprio Studio One. Então, de maneira geral, você tem como configurar ele todo aqui, todos os meters dele, como que o ratio vai atuar, se vai ser mais profundo, e o threshold também, tá? Ou você pode simplesmente deixar como está na configuração normal dele, beleza? Eu vou tirar os settings aqui, vou tirar o power e a gente vai direto para o limiter dele, tá? Aqui no limiter a gente pode ligar e desligar ele, obviamente. A gente pode também trabalhar com os settings dele. A gente pode trabalhar link punch to and detail, ou seja, eu posso linkar os dois, posso aumentar o punch, a definição para o low end e também para o médio agudo e agudo, tá? Ou não, beleza? Então a gente tem essas duas opções. Eu posso trabalhar com um level range em dBRMS aqui diferente, mas eu gosto de trabalhar de 1 a 20, até porque se você
está masterizando para audiovisual ou para algum outro tipo de broadcasting, você vai precisar ter acompanhamento de meterings diferentes, tá? Mas eu nem utilizo muito ele, porque PIC RMS não me diz tanta coisa na hora da masterização. Diz sim, mas eu tenho PIC RMS aqui já nesse meter do Studio One, então eu nem utilizo muito, tá? Eu vejo mais, assim, eu sinto, né, mais a redução de ganho e gosto muito da amplificação dele aqui no gain. Beleza? Então, o Low Punch vai trazer mais definição e basicamente vai trabalhar com um tipo de compressão específica nos graves, tá? Para que você tenha mais definição do transiente. Ou seja, você vai ter provavelmente um ataque lento e um release razoavelmente rápido para trazer mais punch, beleza? E aqui no Detail também, isso é muito sutil, muito pouquinho, beleza, gente? Agora, aqui, isso é pelo menos a sensação que eu tenho do que o algoritmo está fazendo. Eu não sei exatamente o que o algoritmo está fazendo, tá? Aqui a gente tem o Dynamic Perception também, que ele basicamente vai aumentar o loudness, a sensação de loudness da música, ou seja, vai aumentar principalmente na região média e média aguda, vai fazer como se fosse um bell assim, ó, bem aberto, né? Bem pouquinho, tá? Então você muda, mexe ele bastante, ele sobe assim, mais as regiões onde tem mais definição para nosso ouvido, beleza? Ele tem um pouquinho de THD, esse Dynamic Perception, bem mais do que esse gain. Esse gain é impressionante. Você chega aqui no 4, 5, você não sente tanto o THD dele, ele é bem legal, tá? Se você chegar no 10, obviamente, vai aparecer uma certa distorção harmônica total, até porque o algoritmo dele, né, ele tem as suas limitações, beleza? E também, às vezes, isso fica legal em alguns plugins. Bom, galera, aqui nessa parte do ITP, aqui a gente tem basicamente um controle, tá? Do clipper dele e do limiter dele, tá? Se ele vai ser com um knee mais hard, ou seja, ele vai causar uma saturação mais hard ainda e vai fazer um clipping um pouquinho mais aparente, ou se ele vai ser mais smooth, ou seja, a saturação vai ser um pouquinho mais macia, tá? Não vai ser tão aparente assim. E claro que daí o knee dele fica um pouquinho mais smooth também, tá? Então não aparece tanto uma saturação, tipo uma saturação analógica. Isso aqui basicamente é como se fosse uma saturação analógica com hard knee, e aqui uma saturação baixa, né, com um knee um pouquinho mais suave, beleza? Ou seja, isso também muda o comportamento do próprio limiter dele, tá? Não é só a saturação. Bom, aqui a gente tem um controle de jitter. Jitter basicamente é um ruído que serve para mascarar o ruído provocado, né, pelo jitter, tá? Que é uma outra coisa. Jitter com J é basicamente o ruído provocado pelos erros de clock que podem ter ali no caminho. Quando a gente faz resample de alguma coisa, ele recalcula todas essas amostras. Então, como aqui ele está usando oversampling, eu posso usar o jitter ou não. E eu posso controlar os parâmetros do jitter e o limite dele, né, em nível de pico na saída. Como eu geralmente uso 0 e 24 porque eu não gosto muito do jitter dele. Então eu boto todo o limite dele, o ceiling, né, ou seja, o ponto máximo em nível de pico que ele vai chegar, e coloco também a resolução do meu bit depth para poder controlar quanto de jitter vai ter ou não, tá? Como eu não gosto desse oversampling, eu geralmente não uso, tá? Eu uso mais ele por conta do ganho e por conta desses controles aqui. Aqui já no jitter ceiling, ele não tem realmente um limiter true peak, tá? Alguns picos passam um pouco. Então, geralmente o que eu faço é usar um limiter no final do chain, que eu provavelmente fiz aqui, né? Que vocês podem ver aqui, ó. Se bem que esse aqui não, esse aqui tá só com esse, tá sem nenhum, mas eu poderia ter utilizado um. Ele conseguiu segurar porque não tinha tantos picos assim nessa música, nessa vinheta, então ficou mais fácil, tá? Aqui a gente vai ter um loudness dele bem bacana, que a gente pode subir com esse gain, control. E como eu fiz o loudness aqui específico para broadcasting, que é para o nosso programa aqui, o plugin da semana, vocês podem ouvir e podem ver aqui nos meters que não vai chegar a um loudness muito grande, porque não pode ter uma diferença muito grande entre a minha voz, falando com vocês, e a vinheta. Então eu deixei ele um pouquinho, ó, um pouquinho abaixo do nível do YouTube, tá? Vamos ouvir sem o plugin e com o plugin para vocês perceberem a diferença. Ela é sutil até porque eu não usei a amplificação dele, que é a principal coisa que eu utilizo geralmente. Eu usei mais o Transient Designer dele.
Então ele trouxe uma leve definição maior para o médio agudo e para o grave. Claro que é uma coisa bem sutil, mas está ali presente e está fazendo uma diferença favorável para o fonograma. É isso então, galera. Se vocês curtiram o vídeo, deem um like. Se não curtiram, podem dar dislike também. E não deixem de conferir o nosso curso de Home Studio completão. E a gente tem mais informações aqui na descrição e também nesse card aqui em cima. Um grande abraço e até a próxima.